Olá a todos pessoal, sejam bem-vindos novamente ao The Collector. Eu sou o Alexandre e mais uma vez vocês vão ter que levar com mais cultura geek, é verdade. Mais um pedaço de cultura geek para vocês. E eu sei que vocês aturam, por isso é que vocês se calhar devem ter clicado nisto. Mas eu também gosto muito de fazer isto, portanto não me arrependo e não me chatei com isso. Então, o que é que eu trago hoje? O que é que eu vos trago hoje? Mais uma obra, sim, isso aí já sabe. Continuando ainda na vibe da Revolução Francesa, na vibe histórica, vamos então passar para uma outra obra relacionada com o tema, que é Innocent, em inglês, ou então Innocent, em francês, que é o termo mais correto, já que a obra passa-se na França, lá está a Revolução Francesa, que foi escrito por Shinichi Sakamoto. Se formos a juntar as duas partes, de 2013 a 2020. O Shinichi Sakamoto também escreveu e desenhou, claro, ou seja, publicou obras como Koku no Hito, em 2007 a 2010, que é um mangá sobre alpinismo, muito bom por sinal, aconselho vivamente. E também agora está publicado no momento um mangá chamado DRC Midnight Children, que supostamente, pelo que eu percebi, é de zombies, mas eu não li. E não me parece ter. Não me atiçou muito, portanto não sei se vou chegar ali, por mais que eu gosto muito dos trabalhos do autor. E então, do que é que se trata Innocent? Innocent é uma história que passa-se essencialmente na antecâmara da Primeira Revolução Francesa, em 1789, já que a obra começa em 1753. Passa-se também durante e um pouquinho depois do final da Primeira Revolução, ou seja, em 1794. E então, a história essencialmente começa com o nosso protagonista, que é este menino. Menino que sim, parece uma boneca de cera, porcelana, mas não é. É um rapaz. Que é o Charles-Henri Sanson, que é o filho mais velho da quarta geração da família Sanson. Que é uma família que realmente existiu e agora vamos entrar nos pontos reais de Innocent. Toda a história de Innocent é real. As personagens que realmente aparecem no mangá são todas reais. Agora, é claro que para não ser um livro de história ou uma enciclopédia, o Sakamoto teve que dramatizar e inventar muita treta. Claro, isso é óbvio. Agora, a maneira como ele faz é simplesmente genial e muito, muito bem feita. Dando quase o parecer de que realmente as coisas podiam ter acontecido desta forma. E o Charles Sanson, ele é o quarto, ele está o quarto, o filho mais velho da quarta geração da família Sanson, peço desculpa. E normalmente a família Sanson, quando tem um filho varão, ou seja, um filho mais velho rapaz, eles nomeiam-no sempre como o futuro Monsieur de Paris, ou seja, o futuro carrasco da cidade de Paris, porque a família Sanson é uma família de executores, de carrascos, que trabalham diretamente para a família real francesa, o que faz com que eles, mesmo que sejam membros do terceiro estado, do povo, que é a classe mais baixa, eles tenham tanto dinheiro como uma nobreza de sangue. Realmente eles têm muito dinheiro e muitas possibilidades. Para além de executores, é uma família também de médicos, já que eles, para matarem as vítimas, né, para executar as pessoas que deviam ser executadas, eles tinham que estudar muito a anatomia do corpo humano. Claro, eles não podiam simplesmente matar à tolo, eles tinham que matar de uma maneira que fosse rápida e eficaz, acertar em certos pontos específicos que causavam diretamente a morte. E isso é muito mostrado em Innocent, já que até mostra em que zona da coluna em que eles podiam acertar, os órgãos que poderiam ser afetados mais rapidamente. Vocês aprendem um bocado de biologia também a ler isso, é muito engraçado. E basicamente então ele. Só que o Charles é diferente. Ele não quer ser executor. Ele quer apenas ser o Charles, né? Viver uma vida normal, sem responsabilidades, sem qualquer tipo de problemas em relação à sua família e nem sequer quer saber de nada em relação a executor. Daí o nome da obra ser chamado Innocent, ou seja, inocente. Só que o mais engraçado, que é o que lá está, ia acabar por acontecer de qualquer maneira, o Charles vai ficando cada vez mais frio e cada vez mais sério à medida que a obra passa.
porque ele vai começando a odiar a família Sanson e tudo o que ela traz, a quase que envergar o brasão da família no peito e eu sou o chefe disto e, uh, e vou ter que comandar isto daqui para a frente. Já que mais para a frente na história o pai do Charles, que é o Jean-Baptiste Sanson, falece. E então ele tem que regir as rédeas da família, já que ele é o filho mais velho. E, só que ele faz isso de uma maneira muito, se assim podemos dizer, patriótica. Ele acaba por se tornar muito quase maluco, por esse sentido de que ele é o chefe da família e tem que. E põe a família Sanson à frente de tudo, até dos próprios filhos. Os bens da família Sanson e os valores da família Sanson, para além dos próprios filhos e até da esposa. A história não só fala da família Sanson, mas também, claro, de toda a França antes da Revolução e durante. E eu costumo dizer que ainda nós temos dois pontos, que é o lado da família Sanson e das suas personagens e o lado de Versalhes e tudo que atrai Versalhes. Porque, isto já falei na Rosa de Versalhes, Versalhes não era um simples palácio. Era uma cidade à parte. Era uma cidade à parte, era quase um mundo à parte, fechado de tudo, onde apenas a maior nobreza, todos nós podiam entrar lá dentro e onde estava, claro, a família real. E, claro, aquilo lá dentro só era, podemos dizer, eu gosto de que Versalhes que era como se fosse uma maçã muito bonita por fora, lindíssima, mas por dentro era a coisa mais podre e estragada que poderia haver. Versalhes era praticamente um campo minado de corrupção, de inveja e, acima de tudo, de muita, mas muita luxúria. Muita coisa, muita luxúria acontecia em Versalhes e Innocent mostra bastante bem isso. E, claro, a corrupção, como já disse, usarem os favores do rei para subirem de escalão. Muita coisa má aconteceu em Versalhes. Vocês podem facilmente encontrar em livros, muitas histórias por aí. Todas as histórias que passaram em Versalhes, vocês vão ficar chocados. É muita coisa que aconteceu por trás dos panos. E lá está, luxúria. E eu não estou a brincar. Entretanto, a história vai avançando até que termina a primeira parte com uma morte de uma personagem bastante interessante, que ele aparece praticamente no último volume, mas já causa um impacto muito grande para esta personagem aqui, que é a irmã mais nova deste carinha aqui, que é o Charles-Henri Sanson, e esta irmã que é a Marie-Joseph Sanson, que daqui de um parênteses, meu Deus, que personagem awesome. Ela é muito, muito fixe. Porque ela é extremamente badass, gira para caraças, e ela representa muito a emancipação feminina. Já que estamos a falar de uma época em que as mulheres eram tratadas, eu nem digo como gado, mas valiam menos do que gado. Já que as mulheres, especialmente na nobreza, apenas serviam para fazer filhos, que era para continuar a linhagem de sangue da família. E a Marie-Joseph é uma mulher completamente diferente. Ela, desde os 12 anos, torna-se executora e vive sozinha e não quer casar com ninguém. Ela simplesmente quer viver sozinha, fazer o que bem entende, uma vida livre, que era o que na altura era impensável uma mulher ter uma vida livre sem ter um marido, já que diziam que as mulheres não eram nada sem maridos. Ela acaba por se casar mais para a frente, quase que obrigada pelo irmão, mas claro, ela não ia deixar isso barato e casa de uma maneira muito própria, apenas só por causa de fazer o favor. Que depois vai causar numa cena num baile em Versalhes que ela tinha que levar o marido e acontece uma das cenas mais hilárias que eu já vi na história da ficção. O marido era extremamente gordo, ele não saía da cama doente. O que é que ela faz? Ela traz um boneco com roupa e dança com o boneco ali, à vontade, como se nada fosse, deixando toda a gente, inclusive a rainha a Maria Antonieta, chocados e vaza como se não fosse nada. Adorei, simplesmente adorei. Pronto, e essencialmente a história vai avançando, vai mostrando os eventos principais da Revolução Francesa, a tomada da Bastilha, a execução de Luís XVI, da Maria Antonieta, a morte do Jean-Claude Marat, etc. Pronto. Depois culmina essencialmente na morte do Robespierre e do Georges Danton, e depois, claro, e aqui um spoiler alert, esta menina
vai ter o mesmo destino. Prontos, e essencialmente a história praticamente termina aí, depois mostra os resultados do que a França, os resultados que a França, daquele estilo que a França estava a fazer naquela altura. Já que eles tinham um sonho, o Charles tinha um sonho de que a pena de morte iria ser abolida, queria que a pena de morte fosse abolida, não haver mais execuções, que ele consegue, já que em 1982 a França termina, vai acabar por abolir a pena de morte, e a Marie queria que a França tornasse um país livre, onde as mulheres pudessem fazer o que quisessem e toda a gente podia fazer o que quisesse, como quisesse, sem haver restrições ou classes ou etc. É isso, claro, acaba por terminar. Ou seja, os seus sonhos foram cumpridos, mesmo muito tempo depois, mas foram cumpridos. E agora vamos entrar nos pontos técnicos do mangá. Aqui a primeira coisa, a arte. A arte de Innocent é muito boa. Muito, muito boa. Sem dúvida. Desde o primeiro volume, a arte é awesome. Aqui uma cena já um pouco mais pesada. Porque sim, Innocent tem muita cena pesada. Não só de morte, já que, claro, estás a falar de uma família de executores, mas também cenas de sexo e cenas de tortura, muita coisa pesada. E acho isso bom porquê? Porque a Revolução Francesa não foi um mar de rosas, não foi nada bonito, foi uma coisa extremamente pesada. E Innocent mostra um pouco, ainda assim, acaba por ser um pouco do que foi na realidade. E olhem só a arte disto, espetáculo. Uma coisa que Innocent faz muito bem são os cenários, que são muito bons. Os cenários e as expressões faciais. Olhem só aqui. Uou. Muito bom, muito bom. Este então é o primeiro volume da primeira parte. E aqui passamos para o primeiro volume da segunda parte. Innocent Rouge. Temos aqui um bocadinho. A arte continua awesome. Awesome para caraças. Continua muito boa. Espetacular. Simplesmente espetacular. Adoro esta cena já agora. Aqui esta cena icónica que... Opa, vai acabar por acontecer mais para a frente. Claro. Isto é, aliás, o autor faz muito isto. Ele vai mostrando... dependendo do acontecimento, ele vai mostrando como é que as coisas vão acabar por acontecer derivado dessa decisão. E isto é um exemplo. A caminhada até Versalhes do povo francês para acabar com a monarquia. Que é o tal clássico Liberté, Égalité, Fraternité ou la mort, né? Ou a morte, com a Marie-Joseph Sanson à capa, se assim me chamar. Muito fixe. E mais uma vez, opa, isto é uma arte simplesmente fabulosa. Para mim até hoje acho que é o mangá mais bonito que eu li na vida. Então, eu do mangá tenho os 21 volumes. A primeira parte, edição italiana. Na altura comprei um lote, foi um rapaz italiano que me vendeu. Comprei o lote, na altura, se não me engano, dei 40€ pelo lote. Mas lá está, eu para agora não, mas quando comprar a coleção inglesa, provavelmente estou a pensar em vender. Portanto, se alguém estiver interessado, pode dizer, vendo por 30 paus, 30€ mais ou menos assim. E depois tem aqui de Innocent Rouge, tem então a versão espanhola, que é muito melhor em termos de acabamento, muito melhor em termos de qualidade do papel. E já agora, os mangás têm sobrecapa. Aqui vamos mostrar a primeira parte, versão italiana. Não é muito. É simplesmente assim, simples, nada por aí além. Aqui atrás tem aqui um bocadinho, aqui uma sinopsezinha. Gosto muito dos salpicos de sangue, dá um efeito fixe. Depois, Innocent Rouge mostra a versão japonesa, que tem aqui uns pormenores muito bonitos. Se isto conseguir sair. O símbolo, o brasão da família Sanson, que já agora o que ele significa. Primeiro o nome, Sanson, que significa sem som. Sem som. Depois, e que isto leva ao sino partido. O sino, como pode ver, está partido. Ou seja, isso significa o quê? Que eles matam sem deixar ruído. Ou seja, eles matam sem que a vítima sequer grite. É o que tente gritar. E depois os cães. Porquê os cães? Porque a família Sanson é uma família que é repelida por toda a gente. Ninguém é capaz de se aproximar do Sanson. E até dizem que se tu tocares no sangue da família Sanson, vais ter a maldição para o resto da vida.
Simples assim. E que só os cães, que são o melhor amigo do homem, é que se juntam a membros da família Sanson. Por isso é que no símbolo estão os cães e o sino quebrado. Genial. Muito fixe. Mas lá está. Isto é realmente o símbolo verdadeiro, não é nenhuma invenção do autor. E também tem aqui este marcador de livros que veio com o volume 8, que é da capa do volume 8, vocês já estão mais ou menos a mesma noção. Que é então, que me deram, opá, bonitinho, sim senhor, eu não uso muito, eu tenho muitos marcadores. Portanto, eu gosto mais de usá-lo simplesmente para efeitos de coleção, mas é muito fixe. Muito fixe, sim senhor. Posso mostrar então as capas de mangás, aqui o volume 1 da primeira parte, com o nosso Charles Henry na capa. O volume 2... o início de Inês então tem as capas menos porreiras. Esta sinceramente não acho grande coisa. O volume 3, aqui com o Charles a rezar. Coitadinho. Aqui uma personagem muito interessante que é a Marie-Jeanne Becu, que vai se tornar futuramente a Madame du Barry, a maior amante do Luís XV, né? Rei de França. Depois volume 4, com ou melhor, sim, a Marie-Joseph Sanson abraçada ao Charles, a Marie-Joseph Sanson criancinha. Neste volume tem uma cena simplesmente bizonha. E já agora, reparem bem, Marie criança, deixa eu ver se foca, Marie com, by the way, 12 anos, sim, 12 anos, isto tem 12 anos, portanto, ok, 12 anos, aqui mantém-se os 12 anos, esta capa que é simplesmente fantástica, adoro esta capa, muito fixe, muito fixe. E este corte aqui é um sinal que ela fazia de rebeldia, que era para mostrar que ela não necessitava de ninguém. Ela até dizia que nem sequer de Deus precisava, só para vocês verem como ela era fortíssima psicologicamente. Ou então maluca mesmo. Aqui o Charles, esta capa é muito fixe. Esta é muito bonita. Já gostei muito. Gostei muito da rosa, com o sangue. Muito fixe. E depois a Maria Antonieta, que parece mais uma boneca de porcelana. Mas ela aqui é muito cute neste manga. Aliás, ela para mim é a personagem mais, em termos de beleza, mais bonita da série. Ela é muito fofinha mesmo. Ora bem, deixa eu ver aqui como é que ela aparece. Aqui é quando o Luís XV apanha varíola e falece de varíola, na altura incurável. Mas o que eu queria mostrar, a Maria Antonieta já mais crescidinha, mas não sei onde é que ela aparece. Acho que nem aparece sequer. Tem que aparecer. Ou aparece, eu nem sei. Tem que aparecer, mas pronto, também se não aparecer agora. Ok, apareceu ali, pronto. E sim, ó, cá está. Perfeito. Que é a Maria Antonieta com cerca de 14 anos, em 1770, bonequinha, muito bonequinha. E claro, o medo que ela tinha de se entediar. E aqui uma coisa genial, olhem só. Palácio, todo o luxo, toda a beleza, todo o conforto. Paris da época. Jesus, pessoal, olhem para isto. As roupas todas estragadas, pessoas aqui a morrer de fome. E o pior de tudo, gente morta por enforcamento. E os cães a comer pedaços de corpos. Jesus, realmente é incrível, não é? É por isso que eu realmente acho Innocent muito, muito fixe. Mostra muito bem o que era a realidade da época. Aqui o volume 8, que é com a nossa Maria Antonieta no seu modo... Opa, se puderes focar. Foca, se faz favor. Ok. No seu modo bitch. Muito engraçado. Aqui o que acontece... já agora aqui a Marie-José Sanson com 20 anos. Tem um corte horrível. Para mim é o pior corte que ela tem. Faz uma franja ali muito feia, credo. Aqui é aquela cena em que nos primeiros dias o casamento nunca foi consumado. Teve vários dias com simplesmente a dizer rien, ou seja, nada. Muito engraçado. Muito engraçado mesmo. E é muito engraçado. Já falou muito. Esta arte é muito fixe, olhem só. Ok, acho que avancei.
cá está. Aquela famosa cena em que a Maria Antonieta vai escrever o seu nome e a tinta borra o papel, o que causa logo um mau presságio em Versalhes. E então, por último, o volume 9, que termina então a primeira parte. Aqui que eu acredito ser a Marie Joseph, mas não sei se é o Charles, porque são bem parecidos, portanto não sei sinceramente qual é. E o final aqui com o Aldain, que é uma personagem que vai aparecer de forma muito interessante. Ou melhor, Aldain não, Alain, peço desculpa, já não lembrava. Aqui a Marie Joseph pequenina, que sinceramente, opa, não sei se sou eu, mas acho mais fofinha aqui que adulto. Ela em adulto é muito badass, é muito... Aqui é mais princesinha, mais fofinha, pronto. É uma personagem que vai ter uma importância muito interessante nesta fase da história, porque ele vai tentar fazer uma coisa que era impensável na altura. Criar uma escola para as crianças necessitadas, as crianças mais pobres. E ele faz, só que o governo de Versalhes manda incendiar a escola e mata todas as crianças lá dentro. Claro, vai instigar um ódio brutal no povo e também na Marie Joseph, que é aí que ela ganha o sonho herdado do Alain de uma sociedade sem classes. Que o volume 1 de Innocent Rouge e praticamente todas as capas do Rouge é a Marie Joseph quem está à frente. Aqui o símbolo da família Sanson, mais uma vez. E esta cena aqui que é muito fixe. Ela executa um nobre, algo que não era feito em França, praticamente nunca tinha sido feito em França naquela altura, ou quase, era muito raro acontecer. E ela mata-o, ergue a cabeça e depois vira-se para o povo e diz: não vos parece suficientemente égalité? Ou melhor, égalité suficiente, ou seja, igualdade. Achei muito fixe. Ele usou a expressão francesa para isso, mano. Olhem para isto. Olhem aqui o detalhe, se é que isto vai focar. Oh, amigo, obrigado. Espetacular. Muito fixe. Aqui o volume 1 de Innocent Rouge. O volume 2, que tem uma capa que é fixe e tal, mas não acho por aí além. Aqui o volume 3, que é a thumbnail que vocês estão a ver do vídeo, só que é a imagem completa, a arte completa. E em vez de focar aqui à frente, foca o que está atrás. Também é um bocado complicado. Ok. Aqui o volume 3. O volume 4, já muito fixe. Pá, isto às vezes não foca logo. É um bocado complicadinho. Se faz favor. Ok, já vai ter que mostrar para este lado. Aqui o volume 5. Que esta sim é uma capa brutal. Muito fixe. Que, se não me engano aqui é quando é a morte da Jeanne de Valois. E aqui é uma cena espetacular. Muito gira. O Bernard Chatelet, que é um aspirante jornalista da época, falava da sociedade, da nova era, uma sociedade sem classes, onde todos podiam fazer o que quisessem. Só que lá está, era do jeito dele. E aqui, claro, é a cena da execução de Luís XVI, uma cena da execução de Luís XVI. E ele diz, só que lá está, a ideia está lá, só que ele diz ainda assim de uma maneira muito bárbara, muito radical, e a Marie não queria isso, de uma maneira mais gradual. E ela simplesmente diz minha burras em espanhol, né? mas na versão que eu li em português, que Brasil, claro. Pá, foca-se, faz favor. Na versão em português, diz que eles escrevem, parece uma merda. Tipo, estragam completamente, um anticlimax, estragam completamente o que o rapaz queria dizer. E na versão inglesa, it sucks, né? Aqui o volume 6 tem uma das artes mais porreiras das capas, uma arte muito boa. Volume 7. Isto já o Luís XVI tinha sido executado. E quem está aqui atrás é a filha da Marie, que ela mandou colocar esta máscara que era para ela não ver os horrores da sociedade da época, e apenas que só quando ela não conseguisse mais ver nada, ou seja, quando a sua mãe fosse executada, já que isso ia acontecer qualquer dia, é que ela, quando chorasse e já não visse nada, poderia tirar. E aí já vou mostrar como é que ela é realmente. Que é a capa do volume 8, já vos tinha mostrado, que é a minha favorita da série toda. Que o volume 9, com o Charles com a cabeça do Luís XVI. Aqui a Marie Joseph
Liberté, Égalité, Fraternité ou Marie-Joseph Sanson, que é a la mort, é praticamente a mesma coisa, aquela matava tudo e todos, assim, a mando do governo revolucionário. Claro, aqui o galo gaulês. Muito fixe essa cena. Aqui, a Maria Antonieta e a Maria José Sanson a dançarem uma valsa antes de falecer. E aqui é a Maria Antonieta, que aqui estamos em 1753. Conciergerie, que é quando a Maria Antonieta foi presa, já depois do marido ter morrido, ter sido executado. E aqui ela já nem se chamava sequer Maria Antonieta, era praticamente era Viúva Capeto, já que o Luís XVI passou a se chamar Luís Capeto. E esta, meus amigos, é a Maria Antonieta com 38 anos. Esta é aquela pequenina, ok? Esta é a Maria Antonieta em Versalhes, bonequinha. E esta é a Maria Antonieta com 38 anos. Só que aqui tem uma coisa curiosa, é que na história diz que a Maria Antonieta nesta fase, ela estava tão feia, mas tão feia que parecia uma velha ranhosa. Só que ela aqui, opa, em impressão minha, ela até continua bem gira nesta fase. Apenas está super triste, mas em termos de feições ela está muito bonita na mesma. Aqui é a entrada da Marie-Joseph, Marie-Joseph. E aqui tem uma cena que é simplesmente awesome. Yeah. A Marie-Joseph tem uma espécie de frase meme que a acompanha para sempre. Tal como o Jotaro do Jojo tem o Yara Yara da Z, que é tipo que seca ou que treta. A Marie-Joseph é sempre aquela frase que merda ou que seca também. Que é basicamente um anticlímax para todas as personagens que falam muito e que têm uns planos muito bonitos e frases muito bonitas. Ela simplesmente manda completamente-se para o chão. É tem cenas muito engraçadas. E claro, eu não sei se tem aqui essa cena, mas eu gostava muito de me mostrar. Que é a proposta que. É a proposta que a Marie-Joseph faz a Maria Antonieta para ela sair da prisão. E que ela recusa, né? Mas já pá, é uma coisa espetacular. Ora, está, é aqui mesmo. Ela chega e, ok, tu podes sair. Eu vou-te mandar uma proposta para tu saís desta prisão. E tu podes ir acompanhar os teus filhos para a Áustria, né? Que eles estavam presos, mas poderiam ir para a Áustria, que é onde é a família, onde está, que é o país de origem da Maria Antonieta. Só que em compensação tens que beber esta água, esta mixórdia, que é o quê? Água na altura atual, Rio Sena. Que ainda é o Rio Sena, mas na altura o estado atual da água. Que continha de tudo e mais alguma coisa. Se calhar mijo, sangue, restos de corpos, etc. E a Maria Antonieta tinha que beber essa água para quê? Para quase que, ao fazer isso, renunciar o seu posto de nobre e o seu posto de. Lá está, de nobre, de sangue azul, o chamado sangue azul. Que ela faz? Ela bebe, mas não chega a engolir. Ela bebe um pouco, mas depois cospe na cara da Marie-Joseph. E acho isso muito foda, porque ela mostra que, apesar de ser um bocado egoísta, ela é uma mulher de fibra e mostra bem que não cede às suas origens. Aqui é a capa do volume 12, toda a vermelho. E aqui temos, claro, a cena da execução. Ela bebe um pouco, mas depois ela começa a lembrar dos filhos e do marido e manda uma cuspidela, mas uma senhora cuspidela na cara da Marie-José Sanson, que é simplesmente awesome. Esta cena, veja, olhem aqui, Jesus. E claro, esta cena aqui que o autor fez no final, que é transformar a parte final da história como se fosse uma escola, em que a Maria Antonieta tinha as suas amigas e do nada tudo começa a desabar. Tudo o que eram as suas supostas amigas acabaram por fugir quando tiveram a oportunidade, deixando-a para trás. Mostrando que em Versalhes não se podia confiar em ninguém. E ela acaba por ficar sozinha. E morre sozinha. Porque ela tem uma história muito triste. Os seus filhos são retirados dela. Um dos filhos vai ser criado, entre aspas, porque não é uma criação, por um sapateiro bêbado que obriga-o a conspirar contra a mãe, a dizer que ela que é mesmo assim porque ela é uma puta, que fez incesto com outro filho, e não sei o quê, e que fez mais 30 por uma linha.
E depois dá-se o famoso julgamento da Maria Antonieta, que ela apela às mães de França para compreender os sentimentos, que acabam por ser compreendidos, só que lá está, o Tribunal Revolucionário, aquilo já nem era julgamento, aquilo era um ódio puro a tudo o que era a antiga nobreza e família real, e acaba por condená-la de qualquer jeito. E ela é executada a 15 de outubro de 1753, ao meio-dia, de 1793, ao meio-dia e um quarto da tarde. Terminando então o mangá, temos então o artbook de Innocent, que acaba por ser bem raro. Porquê? Porque é um artbook que saiu em 2020, logo a seguir ao final do mangá, que se chama Innocent Bleu. Porquê? Porque o mangá chama-se Innocent Rouge e Innocent Normal, e então assim faz as cores da bandeira francesa, que é Innocent Normal, que tem as cores do mangá, são brancas, Innocent Rouge, rouge quer dizer vermelho, e Bleu, azul. E o artbook é simplesmente fabuloso. Aqui a parte preto e branco, já que tem algumas artes a preto e branco. Aqui umas artes às cores. Muito fixe aqui esta arte. Do volume 8. Aqui a arte do Philippe, que é o filho mais novo do Charles-Henri Sanson, que ele tem 2 filhos. Aqui na Maria Antonieta, a capa do volume 7. Do volume 8. Esta arte final da capa do volume 9, que é quando termina uma game muito fixe. É quando o Aldan morre. E vale ressaltar aqui também estas artes, esta arte do início do mangá, que é muito bonita. E exatamente é isso. Este artbook ele acaba por ser. Ele é bem raro de encontrar. Ele já foi mais raro, agora ainda é um pouco, mas é porque os preços são um pouco altos. Eu já vi gente a pedir 70€ por ele, mas eu comprei este time por quanto? 20 e poucos euros, 24€, se não me engano. Só que depois com os portos acabei por pagar um pouco mais porque eu mandei diretamente do Japão, por isso é que ele foi um pouco mais barato. Depois tem a segunda parte do artbook que veio junto, que é o monochrome, que como o nome diz é só preto e branco, monocromático. E aqui exatamente tem as pequenas histórias que o autor criou em relação a Innocent, mas fora do mangá, como ações publicitárias, etc. Como por exemplo esta ação publicitária que ele fez para a Audi, que acho muito engraçada. Acho que se não me engano aparece aqui. Ou se não é neste, não sei se é no outro, mas acho que é aqui mesmo no monochrome. Acho que até nem é, já não estou a lembrar. Mas tinha a dizer que era neste. Tem algumas histórias. Mas também tem muitos painéis assim, os melhores. Quase como um best-of dos painéis de manga de alguns personagens, como por exemplo a Marie-Joseph, o Charles, etc. E também, claro, todas as cenas de tortura e morte que aparecem, o autor compilou. E depois tenho também, isto já vou ter que tirar aqui isto fora, que é então este quadro, que é o quadro que vem junto com o artbook. É um quadro, ou melhor, ele não é um quadro, porque como é óbvio, o quadro não vem junto com o mangá. Eu é que mandei emoldurar, porque o quadro em si foi o que eu fiz. Ok, peço desculpa. E também, pessoal, cuidado aí que isto também é a ser nuvem ou caroças. O póster é um póster A1 que veio junto com o artbook, mas eu quando vi aquilo assim, isto não pode ser simplesmente guardado numa mica e deixar estar. Eu tenho que emoldurar isto. E emoldurei. Acho que está fixe. A moldura é um pouco maior que o póster, mas não faz mal. Eu prefiro que seja um pouco maior do que mais pequeno. E está altamente. Muito fixe. Muito porreiro mesmo. Está muito fixe. E, opá, ao início aqui em casa, porque aqui em casa a minha mãe e a minha avó são um pouco conservadoras, portanto olharam para isto com um pouco de maus olhos. Mas acabaram até por aceitar e... Achar piada não, mas aceitar. Como é óbvio. E pronto, só fica aqui quase que a minha homenagem a Innocent de Shinichi Sakamoto, que é uma obra simplesmente fantástica, não só para a pessoa que gosta de história, mas também para o pessoal que gosta de manga e banda desenhada no geral. Aconselho vivamente a lerem, porque não existe anime, e Deus queira que nunca exista, porque não dá para adaptar isto de uma forma perfeita. Ou melhor, porque isto tem um potencial de ou sai uma coisa perfeita, ou sai um cagalhão completo. Portanto, mais vale tentar. Fica assim como está, que está excelente. Aconselho vivamente a vocês lerem, porque acho que tem uma arte soberba,
uma história que, apesar de não ser 100% original, é é 90% real, 10% inventada, assim vamos dizer. É muito fixe, tem personagens incríveis, e é de um mangá, de uma maturidade enorme. Portanto, para a malta que gosta de coisas complexas, aconselho a ler a Innocent porque vale muito, muito a pena. E digo já, ao assistirem a Rosa de Versalhes e a lerem Innocent, vocês vão praticamente saber toda a Revolução Francesa e vão tirar nota top no teste de história. Acreditem que sim. E se calhar até vocês vão pôr coisas que nem sequer estudaram na escola. Portanto, vocês já vão ter aqui conteúdo a mais. Pois. Cultura. Até à próxima, pessoal.